Capital Structure as a Determinant of Growth Opportunities in Brazilian Companies. Estudo desenvolvido por mim, Arthur, e o professor Leonardo Fleck. Atualmente ele encontra-se submetido para a revista International Journal of Economics and of Business e encontra-se em processo de avaliação. Muitos estudos buscaram elencar os fatores determinantes da estrutura de capital. Embora o assunto venha sendo discutido no meio acadêmico há muito tempo, a diferença entre as evidências empíricas indica que o tema não foi completamente explorado. Nessas pesquisas, as oportunidades de crescimento são geralmente apenas uma das variáveis independentes que irão afetar o endividamento. Diante desse fato, esse estudo visa verificar o inverso, a relação oportunidade de crescimento com o endividamento. Contudo, o grande desafio dos estudiosos é encontrar a melhor proxy para oportunidades de crescimento. Determinar qual o melhor indicador de oportunidade de crescimento tem gerado discussões, visto que há muitas variáveis, muitas vezes não mensuráveis, que podem afetá-la. Desta forma, para a viabilidade de comparação, o presente estudo elegeu duas variáveis que na literatura são apontadas como determinantes das oportunidades de crescimento. São essas variáveis o Market to Book e o Q de Tobin, ou Tobin's Q. Diante dessa realidade, esse estudo propõe-se analisar como a forma pela qual uma companhia se endivida influencia em suas oportunidades de crescimento. Assim, a presente pesquisa possui um objetivo geral de analisar a relação dos indicadores de estrutura de capital com os indicadores de oportunidade de crescimento, definindo-se o seguinte problema de pesquisa: qual a relação entre os indicadores de estrutura de capital e os indicadores de oportunidade de crescimento das empresas listadas na B3? A população do estudo são as companhias abertas brasileiras. A amostra não probabilística foi selecionada pelo critério de intencionalidade, atendendo aos quesitos: primeiro, empresas presentes na lista de companhias abertas da B3 e, segundo, companhias que se encontravam na base de dados da Economática em junho de 2021. Os dados coletados referem-se às empresas que têm ou tiveram ações negociadas na B3 durante o período de 2009 a 2020. Os dados secundários para o estudo foram obtidos por meio das demonstrações contábeis consolidadas anualmente no Economática. São esses dados: primeiro, o valor de mercado; segundo, patrimônio líquido; terceiro, passivo circulante; quarto, passivo não circulante; quinto, ativo circulante; sexto, ativo total; sétimo, o CAPEX, que foi obtido na demonstração do fluxo de caixa; oitavo, lucro líquido; e nono, receita bruta, obtida na demonstração do resultado. Nesta tabela é mostrada a descrição das variáveis dos modelos econométricos do estudo em questão. Foi utilizada a técnica de regressão múltipla por meio de dados em painel com série temporal empilhada, tendo como variável dependente ou explicada as oportunidades de crescimento medidas pelo índice Market to Book e Q de Tobin. A população obtida havia 4.740 observações e 395 empresas. Porém, muitos missing values. Então, realizou-se as exclusões apresentadas na tabela 2, resultando em 2.249 observações e 273 empresas. A tabela 3 tem a finalidade de apresentar a distribuição das empresas estudadas entre setores. Com relação à validação dos pressupostos do modelo de regressão de dados em painel, utilizou-se os testes de Durbin-Watson, White e Shapiro-Wilk, para verificação da existência de autocorrelação, heterossedasticidade e normalidade dos resíduos, respectivamente. Utilizou-se ainda o teste de fator de inflação de variância, o qual verifica a existência de multicolinearidade dos dados da amostra, e para análise dos dados utilizou-se a estatística descritiva dos dados, bem como uma matriz de correlação de Pearson e regressão múltipla de dados em painel por mínimos quadrados ordinários. Estatísticas de Durbin-Watson próximas a 2 indicam a independência dos resíduos do modelo de regressão, porém não rejeita a possibilidade de autocorrelação entre os resíduos no modelo,
Com o resultado obtido com o teste de White, detectou-se a presença de heterocedaticidade. No teste de Shapiro-Wilk, que é a normalidade dos resíduos, verificou-se que o modelo tem distribuição não normal, uma vez que a significância encontrada é menor que 0,05. A estatística F muito próxima de zero significa que pelo menos uma das variáveis explicativas está afetando a variável dependente. O coeficiente de determinação, o R2, pode variar de 0 a 1. Se o modelo de regressão é aplicado e estimado de forma satisfatória, o pesquisador pode assumir que quanto maior o R2, maior o poder de explicação da regressão. Logo, melhor a previsão da variável dependente. E ao analisar, né, o R2 dos testes, pode-se notar que o modelo com o Market-Book é melhor explicado pelas variáveis do que o modelo com o Kidd-Tobin. Na tabela 6, o maior VIF foi de 1,148 para a variável endividamento. Myers, 1990, considera que há problemas de multicolonialidade quando os valores de VIF forem acima de 10. Sendo assim, os resultados para o teste podem ser considerados aceitáveis. Na tabela 8, como se pode observar, entre as variáveis independentes, a maior correlação foi de menos 0,25, ficando dentro do nível de correlação aceito. Para Hare et al. 2009, valores elevados maiores ou iguais a 0,9 de correlação, tanto positivo quanto negativo, indicam a presença de multicollinearidade. Assim, verificou-se que não há multicollinearidade entre as variáveis do estudo. Na tabela 9, a variável endividamento mostrou se relacionar positivamente com o índice Market-to-Book com coeficiente de 10,294, o que contraria a relação esperada pela revisão teórica. Ao passo que o endividamento das empresas cresce, elas teriam maiores oportunidades de crescimento. O coeficiente do ROA também está altamente relacionado positivamente com as oportunidades de crescimento, medidas pelo Market-to-Book. Altas rentabilidades parecem estar relacionadas a altas oportunidades de crescimento. Ainda, mostrou-se significante ao nível de 1% para todas as variáveis, com exceção para o crescimento da receita, que não mostrou-se significante. Analisando os coeficientes, o que é notável é o fato de que a variável tamanho foi a única que apresentou sinal negativo, o que corrobora com a hipótese de que quanto maior o tamanho da empresa, menor são suas oportunidades de crescimento. Na tabela 10, a variável endividamento mostrou-se relacionar positivamente com o Kidd-Tobin, com coeficiente de 0,098, corroborando com a teoria de picking order e a teoria da agência. A significância foi de 1% para o ROA e 5% para o crescimento da receita. Observou-se também que o maior coeficiente foi o do ROA, de 3,488. Sendo assim, né, altas rentabilidades parecem estar relacionadas a altas oportunidades de crescimento, da mesma forma que foi observado no modelo 1. Outro fato notável é que os coeficientes apresentaram os mesmos sinais nas duas regressões, ou seja, a única variável que apresentou coeficiente negativo foi o tamanho, corroborando para a hipótese de que, quanto maior o tamanho da empresa, menor são as suas oportunidades de crescimento. Por fim, o modelo Market-Book foi melhor explicado do que o modelo de Kidd-Tobin pelas variáveis escolhidas. Nos dois modelos, o endividamento e o ROA foram as variáveis com maior sensibilidade às oportunidades de crescimento. Empresas endividadas apresentaram melhores oportunidades de crescimento e também se observou que o tamanho da empresa parece não ser favorável às oportunidades de crescimento. O CAPEX mostrou relevância no modelo Market-Book e o crescimento da receita no modelo de Kidd-Tobin. Em suma, né, essa pesquisa mostra que o endividamento não pode ser desconsiderado quando se trata de determinar as oportunidades de crescimento, pois é um fator que ajuda a explicar esse comportamento. Assim, a nossa hipótese, né, de que se há uma relação negativa entre oportunidade de crescimento e endividamento, ela não pode ser desconsiderada na realidade brasileira. Porém, é notório que o mercado brasileiro possui diversas diferenças em relação a outros mercados de capitais, sendo que a quantidade de empresas listadas no Brasil, né, é reduzida e pode haver diversos outros fatores, né, endógenos ou exógenos que refletem nas oportunidades de crescimento de forma adequada. Muito obrigado pela atenção.